de corrida a diesel, e era rápido. Em 2006, a Audi decidiu que o diesel não era um combustível do diabo e imaginou que ele poderia ser a receita para um carro das 24 horas de Le Mans que fosse veloz e eficiente. E era. Eles criaram um monstro, um motor V12 turbo diesel de 5.5 litros. Ele produzia torque suficiente para fazer a terra girar um pouco mais rápido. Bem, eu acho que inventei isso, mas era rápido. É preciso um bocado de teimosia para decretar que o caminho seguido por décadas não é o melhor caminho. A Audi observou as vitórias de carros a gasolina em Le Mans por décadas e decidiu fazer diferente. É o que os grandes inovadores fazem, e a Audi é um deles. Quero ver o que vão fazer na Fórmula 1. E não é que eles realmente precisassem inovar, as equipes da Audi já venciam por anos. A série R8 de protótipos venceu Le Mans em 2000, 2001, 2002, 2004 e 2005. E em 2003 foi superada pelo Bentley Speed 8, um carro de visual bem legal, que essencialmente era um Audi modificado. E sim, o esportivo de rua R8 ganhou o nome do carro de corrida, e não o contrário. Então eles não estavam exatamente batalhando, mas para o R10, a evolução do R8, ficaram um pouco malucos. Mas por que, se os motores a gasolina funcionam muito bem? Primeiro, os motores a gasolina podem girar mais alto, então podem gerar potência maior em alta que os motores a diesel. Os motores a gasolina também são relativamente leves, com isso giram mais rápido e são mais responsivos para os pilotos. E eles também permitem aos engenheiros manter todo o conjunto mais leve. Motores a gasolina também são bastante compactos e num carro de corrida é complicado fazer tudo se encaixar. Um motor menor permite aos engenheiros montá-lo mais baixo no carro e distribuir melhor o peso, ao mesmo tempo em que concede maior liberdade para a aerodinâmica. Além disso, os motores a gasolina foram um padrão por anos. Os fabricantes sabem fazer um motor a gasolina de alta performance funcionar. Eles sabem como torná-lo potente, responsivo e confiável. Então, por que a Audi decidiu experimentar com o diesel? Bom, há outro aspecto aqui que ainda não mencionamos. Le Mans é algo único porque os pitstops são um fator decisivo quando você compete por 24 horas. Em uma corrida curta como na Fórmula 1, você larga com o tanque cheio e faz toda a corrida com ele. Bom, é assim agora, mas nem sempre foi o caso. A questão é que a eficiência com o combustível não é um aspecto fundamental na Fórmula 1. A performance do motor é mais importante. Só que em Le Mans, a principal categoria para nos boxes a cada 45 minutos. Então, no piso seco, sem problemas de durabilidade, eles chegam a fazer 30 pitstops. E seria errado não mencionar isso. Naquele tempo, mais da metade dos carros vendidos pela Audi eram a diesel. Então era o caso do vença no domingo, venda na segunda. Vocês sabem que os motores a diesel consomem menos combustível. Eu tenho um carro de rua a diesel por isso. E a razão para isso é o fato de o diesel ter maior densidade de energia. Há de 10 a 15% mais energia química num litro de diesel do que num litro de gasolina. Então, quando você enche seu tanque de 90 litros em Le Mans, consegue uma vantagem de cara, mais energia por tanque. Mas há outros fatores ao lado desses. Os motores a diesel têm relação combustível-ar mais baixa. Eles funcionam mais magros, então você injeta menos combustível por ciclo. E ainda há a vantagem do torque. Os diesel geram muito mais torque por algumas razões. E agora é a vez da parte nerd que eu adoro. Os motores diesel contam com mais curso que diâmetro. O diâmetro é o do pistão, e o curso é a distância que ele percorre do ponto mais alto ao mais baixo. Os motores a gasolina, como o da Fórmula 1, da qual veio esse pistão aqui, têm um pistão mais largo, maior diâmetro, com um curso menor. Eles giram em RPM bem mais alto, criando mais potência e gerando mais explosões por segundo. Mas porque o diesel é mais espesso e queima mais devagar, você normalmente concebe o motor com cursos maiores. Assim você empurra o pistão mais longe a cada ciclo, gerando mais torque. Duas formas de gerar força, mas também há desvantagens nisso. Eu vou explicar. Os motores a diesel não têm velas. Eles queimam o combustível pela compressão, então comprimem tanto o ar que ele atinge temperaturas de 550 graus Celsius. Quando o diesel é injetado, ele queima imediatamente. Só que isso exige pistões mais resistentes. As bielas têm de ser mais fortes e, mais importante, o bloco do motor tem de ser mais resistente. Então é preciso usar materiais mais pesados ou espessos, e assim o motor fica mais pesado. Motores a gasolina contam com blocos de alumínio, mas diesels têm que usar pesados blocos de ferro. E há outra desvantagem, por causa dessa compressão maior e do curso mais longo, os pistões são mais pesados e precisam trabalhar mais a cada ciclo. Então os diesel normalmente não giram tão alto quanto os motores a gasolina. Se fosse o caso, os pistões explodiriam. Por causa da aceleração a que o pistão é submetido, seu peso efetivo seria de várias toneladas, o que o levaria a se destroçar. Mas a Audi concluiu que a maior eficiência compensaria essas desvantagens e partiu para projetar seu motor. E ele era épico. Um V12 5.5 litros biturbo diesel. Embora a Audi tivesse vários carros de rua com motores a diesel de grande centimetragem cúbica na época, preferiu partir do zero. O primeiro passo lógico era o bloco de cilindros. Nos primeiros esboços seria usado ferro fundido, depois usinado, mas o projetista-chefe do carro achou que ficaria muito pesado. Então a Audi desenvolveu uma liga própria de alumínio e silício para o bloco. E usando esse material, foi capaz de criar um bloco mais leve e resistente, ainda mais pesado que um bloco a gasolina, mas mesmo assim um avanço importante. Eles empregaram um sistema de injeção de combustível da Bosch, que jogava o diesel nos cilindros a 23.000 PSI, 1.600 bar. Para conseguir o impulso extra, a Audi optou por 2 turbos, um em cada bancada de cilindros. Como esse era um motor em V, e os escapamentos saem das laterais de cada cabeçote, combiná-las em uma só para alimentar uma turbina única não faria sentido. Usar 2 turbos fez com que fossem montados mais baixos nas laterais do carro, abaixando o centro de gravidade e mantendo a traseira do carro mais esguia.
Depois de 10.000 milhas de testes no dinamômetro, o motor chegou a Le Mans com 650 cavalos, tornando-se o mais potente do mundo para suas dimensões. Mas esse não é o número impressionante, e sim os 1.100 Nm de torque, o que é muito. O carro da NASCAR, que disputou o Le Mans este ano, sobre o qual falamos em outro vídeo, também era potente e gerava 850 Nm. Nós fizemos um vídeo só sobre esse carro insano, confira no final desse vídeo. Mas o Audi gerava 1.100 Nm de torque e o melhor é que o motor produzia 80% deles das 2.000 RPM até a zona vermelha de 6.500 RPM. O que é muito baixo se comparado aos carros a gasolina daquela época, que alcançavam 12.000 RPM. Isso significa que eles podiam sair das curvas como nenhum outro, e usando qualquer marcha. A Audi combinou o motor a um chassi super leve que ela projetou e desenvolveu com a ajuda da Dallara, que faz os carros da Fórmula Indy e Fórmula 2, entre tantos outros. E a Audi instalou o motor o mais baixo e avançado possível no chassi, levando o carro a ser o protótipo aberto de Le Mans de aparência icônica daquela era. Mas a chegada do carro alemão não foi inteiramente popular. A ideia de trazer um diesel para uma prova icônica era muito recente, e nem todos gostaram disso. Especialmente com a Audi fazendo estardalhaço e falando na vitória geral. Ninguém sabia como ele se comportaria. Seria lento e tentaria compensar nos pits, completaria a corrida? O Audi R10 causou impacto imediato ao ser rápido de cara. Não só era veloz numa volta, mas também economizava combustível como ninguém. Enquanto os demais LMP1 completavam 12 ou 13 voltas com um tanque, o Audi conseguia fazer 16. Ele percorria 5,7 milhas por galão. Já um Fórmula 1 do mesmo período não ia além de 3 milhas por galão. E a Audi se orgulhava disso. E explicava que um dos principais motivos era que o motor não queimava combustível com aceleração zero. Eu vou explicar. Num carro de corrida é bastante normal ver chamas saindo pelo escapamento. Esse combustível não queimado é cuspido pelo motor quando se tira o pé depois de uma reta longa. É bem divertido de fazer, mas não muito bom para a eficiência de combustível. Mas o diesel do R10 não fazia isso, já que controlava a potência pela quantidade de combustível injetada. Então, quando o piloto tira o pé, não há combustível em excesso a ser queimado no escapamento. Isso tornou o carro incomum de pilotar. Na verdade, o mais estranho era a ausência de barulho do motor. Alan McNish disse que acima dos 160 por hora, a coisa mais barulhenta que se ouvia era o ar lambendo o carro e que ele nunca ouviu tantos ruídos estranhos antes. Os rangidos do diferencial, os gemidos da caixa de câmbio e os pneus. Geralmente esses barulhos são encobertos por um motor a gasolina berrando, mas o torque tornou o carro super controlável. Em alguns carros, como os da Fórmula 1 no fim dos anos 90, a potência estava concentrada na faixa de rotações mais alta. Assim, era preciso mudar sempre as marchas para estar na faixa ideal de giros. Mas nesse Audi, a faixa de rotações era tão ampla que o carro podia estar em qualquer marcha, então você nunca estava entre as marchas numa curva. O Audi R10 número 8, pilotado por Frank Biela, Marco Werner e Emanuele Pirro, assegurou a pole position na qualificação. Essa foi a primeira pole conquistada por um carro movido a diesel em Le Mans. Mas, durante a corrida, nem tudo correu exatamente bem. O carro 7 sofreu com problemas de câmbio e embreagem provocados pelo torque que essa coisa gerava. Mas o carro 8 se mantinha incrivelmente confiável. E não apenas dominou a corrida e venceu por imensa margem, como também quebrou o recorde de voltas percorridas nas 24 horas de Le Mans, com 380. Tom Christensen quebrou o recorde do mais longo stint num protótipo.